Pessoal, por que a nossa preocupação em mostrar para os senhores a importância da escolha de uma boa planta para servir de material genético para os seus futuros plantios de coqueiro? A preocupação é porque a planta, desde o seu início de plantio até o início de produção, ele leva em torno de 3 anos. E aí você vai ter um custo de irrigação, vai ter um custo de adubação, de pulverização, tratos culturais de um modo geral, que são caros. E aí depois de 3 anos você vai identificar que a sua planta não é uma planta que você realmente queria. Ela não tem a produção que você imagina. Porque existe 2 tipos de viveiro, existe 2 tipos de mudas. É a muda que você faz escolhida com responsabilidade, inclusive nós temos viveiristas na região muito bom, e a planta que você junta debaixo do coqueiro, que nasceu por conta da irrigação. Essa não é boa, essa é muito perigosa e arriscada. Por isso, a partir de agora, a gente vai entender como se escolher um material genético de uma boa qualidade, sem muito risco, para se ter os futuros plantios de coqueiro. Bem, pessoal, o fator precocidade do coqueiro, para a gente ter a condição de identificar uma planta precoce, é através dessas cicatrizes, que foi aonde foi emitido palhas. Ou seja, cada cicatriz dessa foi uma palha que foi emitida. Portanto, pela distância da emissão dessas palhas, me mostra a precocidade. Quanto mais longe for essas palhas, essas cicatrizes, me mostra que é mais distante o tempo para emitir uma palha. Portanto, cada palha, em cima dessa palha vem um cacho floral. E isso leva em torno de 26 a 28 dias da emissão de uma palha. Portanto, para me encontrar a precocidade desse coqueiro, essas cicatrizes me dão uma noção bem real. Ou seja, quanto mais próximo a cicatriz, mais próximo é a emissão de uma palha para outra. O outro fator importante seria a planta ser resistente à praga e doença. Como a gente identificaria isso num pomar de coqueiro? Olhando para as plantas e vendo que essa planta recebe a mesma adubação das outras, a mesma pulverização e a mesma irrigação das outras plantas vizinhas. Então, eu vou encontrar algumas plantas que vai ter menos ataque de praga e doença. Essa planta, você vê que ela está com os frutos todos sadios, não é? Os frutos não têm ataque de praga. Enquanto você olha para outras plantas, com a mesma pulverização, a mesma adubação, e você vê que está atacada. Então essa planta atacada não é uma planta ideal para se trabalhar como semente para plantio dos futuros campos de coqueiro, tá? Um outro fator é olhar dentro da projeção da copa no solo e ver os frutos caídos e observar se nesses frutos secos que estão no chão, se existe algum ataque de praga ou de doença, porque às vezes pode ser um aborto natural. Então, se uns frutos que estão caídos e tem muito ataque de pragas e doença, também a gente tem que eliminar essa planta como uma planta para ser uma produtora de semente para plantio. A planta de coco, ela precisa ter em torno de 28 palhas para ela estar perfeitamente normal, tá? Precisa ter um coco mais ou menos do tamanho que esse se encontra. Esse coco é o ideal, esse tamanho, para se fazer uma muda, para se plantar essa semente. Que ele tenha em torno, que a capacidade dele seja em torno de meio litro a 600 ml de água, tá? Que esses cachos de florações sejam perfeitos como eles estão aí em cima aí, ó. Uma floração bem sequenciada, um atrás do outro aí, muito bem formado os cachos de coco. O fator principal na escolha de um bom material genético é a idade dessa planta. Ela tem que ter no mínimo 10 anos de idade, porque quando você tem uma planta acima de 10 anos, você consegue entender várias situações dela, como uma planta resistente à doença. Se for uma planta muito nova, você não tem o tempo suficiente para identificar se ela tem ou não alguma resistência à doença. Que ela vai lhe mostrar através dos frutos, através do tempo,
é a resistência que ela tem em relação a doenças e pragas. Se ela for uma planta muito nova, também você não vai ver aquelas cicatrizes que tem nela, porque ela tem muito pouco caule. O caule dela fica muito pequeno e você não vai ter como definir também a distância daquelas cicatrizes no caule. E você também provavelmente não vai identificar a idade dela, a precocidade dela. O fator idade é importante porque você vai entender a planta, você vai conversar com a planta em relação à resistência à doença. Se for uma planta muito nova, você não consegue identificar se ela tem realmente resistência. Se ela for uma planta muito nova, também ela vai ter um caule muito pequeno. E aí você não vai ver a distância entre aquelas cicatrizes. Então, por isso que ela deve ser uma planta de uma idade superior a 10 anos. Porque você vai ter muito mais segurança em escolher esse material genético.